Olá, meus queridos, tudo bem? Chegamos a mais uma semana de atividades online, mais uma aula de matemática. Como eu falei na semana passada, hoje vamos continuar com o mesmo conteúdo, equações de segundo grau. Vamos resolver algumas, né? Como nós fizemos também na semana passada. Só que hoje vamos ver alguns detalhes diferentes, tá bom? Então, vem comigo para o vídeo. Então, nessa aula de hoje, nós vamos treinar um pouquinho mais o que nós vimos na aula passada, certo? Se você não assistiu a aula passada, é importantíssimo que você assista antes de ir aqui para os treinos, né? Porque você tem que saber a teoria. Então tá aqui no card a aula passada para você ver se você não viu. Se você já viu, então vamos treinar um pouquinho mais, ver algumas equações que aparecem de uma forma um pouco diferente, certo? Não é que elas apareçam erradas, mas é que elas vão aparecer de alguma forma diferente que a gente vai precisar arrumar elas antes de resolver. Então cuidado com as cascas de banana. O primeiro exemplo é esse aqui, ó. X ao quadrado mais 8x igual a menos 7. O que é que tem de diferente nesse exemplo? Esse menos 7 do lado direito da igualdade. Depois da igualdade, a gente quer que fique zero, certo? Por quê? Para poder ficar daquela forma, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Se não tiver igual a zero, quer dizer que tem alguma coisa que eu preciso arrumar na equação, tá bom? Então, nesse caso, o que é que eu preciso arrumar aí? É tirar esse menos 7 do lado direito da igualdade e trazer ele para o lado esquerdo, junto com o restante, certo? Então, a gente sabe que quando eu passo um número ou uma letra, né, de um lado para o outro da igualdade, ela vai trocar de sinal. Tá aí menos 7. Então, quando eu passar para o outro lado, esse 7 vai virar positivo. Então, vai ficar dessa maneira aqui, ó. X ao quadrado mais 8x mais 7. E aí, quando eu tirei aquele menos 7 de lá, não ficou nada. Por isso que eu fico igual a zero. Beleza? Entendido até aí, né? Tranquilo? Aí agora a gente vai para a resolução dessa equação. Tá bom? Eu dei a dica na aula passada também da gente discriminar quem é A, quem é B e quem é C antes de partir para a equação. Eu acho que fica muito mais fácil da gente resolver se a gente fizer isso. Então vamos ver, quem é A nessa equação? Eu sei que ali não tem nenhum número com x ao quadrado. E quando isso acontece, todo mundo sabe que o A vale 1. Né? O A vale 1. Quando não aparece um número junto da letra, quer dizer que esse número é 1. O B vale quanto? 8 positivo, né? 8 positivo. E o C vale quanto? É o termo que está sem a letra, ou seja, é o 7 positivo. Se você tivesse copiado lá antes de passar o 7 de um lado para o outro, era possível que você tivesse copiado menos 7 aí no lugar do C e isso ia dar uma diferença na hora de resolver a equação. Por isso que é importante a gente deixar ela na forma igualada a zero para poder não ter esse tipo de erro. Beleza? Então tá aí, quem é A, quem é B e quem é C. Isso resolveu o que até agora? Nada. Então a gente vai usar a fórmula, vou deixar mais uma vez aqui, mas eu lembro também a vocês mais uma vez que é importante vocês deixarem em algum lugar bem visível aí no caderno de vocês, porque essa fórmula a gente vai usar ela demais, certo? Vai usar demais essa fórmula. Então tá aí. Vamos agora substituir os termos na fórmula. No lugar de B, a gente coloca 8, no lugar de A, a gente coloca 1, no lugar de C, a gente coloca 7. E fazendo todas essas substituições, a fórmula vai ficar desse jeito aqui, ó. Certo? Onde tinha lá menos B, fica menos 8. Mais ou menos raiz quadrada de 8 ao quadrado menos 4 vezes 1. Por que vezes 1? Porque A é 1 e vezes 7, porque C vale 7. Então, tudo isso dividido por 2 vezes 1, porque 1 novamente? Porque A é 1. Então, até aí eu acho que está todo mundo acompanhando direitinho, né? Então, vamos resolver aquelas multiplicações e a raiz quadrada ali. E aí, quando a gente resolver isso,
Eu tenho que 8 vezes 8 é 64, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 7, 28, tudo isso dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Então vai ficar isso daqui. Beleza? Então agora o que, que a gente vai resolver? Tem aquele menos 8 ali que não tem o que fazer com ele, o 2 de baixo também não tem o que fazer, a gente só tem a resolver agora a raiz quadrada. Né? Raiz quadrada de 64 menos 28. Quanto é 64 menos 28? Faz aí a conta, você vai observar que é 36. Então tá aqui, ó, 36. Então fica menos 8, mais ou menos raiz quadrada de 36, tudo isso dividido para 2. Beleza, e agora o que é que faz? Bom, ainda tem alguma coisa ali para a gente resolver, né? O que seria a raiz quadrada. Esse 36 tem raiz exata, né? Se tem raiz exata, então a gente resolve ele. Qual é a raiz quadrada de 36? Isso, 6. 6 vezes 6, 36. Então fica dessa maneira aí, menos 8 mais ou menos 6 dividido por 2. E agora, tem alguma conta para eu fazer aí? Do jeito que está aí, não tem nada para fazer. Então o que é que a gente faz? Quando chega nesse ponto, tem aquele mais ou menos. Então esse mais ou menos resulta em duas soluções. Uma com o sinal de mais e a outra utilizando o sinal de menos. Dessa maneira que apareceu aí. Beleza? Então aí a gente vai responder, né? Vou resolver primeiro a de cima, como é de praxe, que eu faço sempre. Então eu tenho aí menos 8 mais 6 dividido para 2. Então menos 8 mais 6, eu devo 8, só tenho 6. Eu pago aquele 6 que eu tenho, mas eu vou continuar devendo 2. Então fica menos 2 sobre 2. Não é isso? Menos 2 sobre 2. Aí agora, poxa professor, ficou um sinal de menos ali. O que é que acontece? O que é que acontece é que agora na hora de eu fazer a divisão, eu vou fazer o jogo de sinal antes de fazer a divisão. Menos do de cima, o de baixo não tem sinal, então é positivo. Menos com mais, menos. Então o resultado da divisão vai ser negativo. 2 dividido para 2, 2 dividido para 2 é 1. Então menos 1 é a primeira solução dessa equação. Beleza? Vamos agora para a outra, que é considerando o sinal de menos. Então fica, olhando agora aqui, eu tenho menos 8 menos 6 dividido para 2. Então quanto é menos 8 menos 6? Isso eu estou devendo 8 para um, estou devendo 6 para outro. Se eu juntar, quanto é que eu estou devendo no total? Estou devendo 8, estou devendo 6, então eu estou devendo 14. Eita poxa, minha dívida está grande, hein? Tomara que eu tenha dinheiro para pagar ela. Então estou devendo 14, fica menos 14 dividido para 2. Esse menos do 14 vai seguir o mesmo modelo que a gente acabou de fazer em cima, né? Jogo de sinal. Menos do de cima com o de baixo não tem sinal, então é positivo, né? Então menos com mais, menos. A resposta da divisão será negativa. Então 14 dividido para 2, 7. Então quer dizer que o outro x vale menos 7. Então tá aí as duas soluções dessa equação, certo? Qual foi o detalhe desse exemplo? Lá o início, que eu tive que organizar a equação. De resto, foi exatamente igual o que nós vimos na semana passada. Tá ok, galera? Vamos para outro exemplo aqui também, observando outro detalhe. Tem aqui, ó, menos 2x ao quadrado é igual a x menos 1. Oxe, e agora? Agora vou fazer a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. Só que agora eu tenho um pouquinho mais de coisa para fazer, né? Lá eu só tinha um termo depois da igualdade, agora eu tenho dois. O que é que eu vou fazer? Passar esses dois termos para o lado esquerdo da igualdade para poder deixar isso igual a zero. Não tem segredo nenhum. Sempre que tiver alguma coisa do lado direito da igualdade, você joga para o lado esquerdo para poder resolver, certo? Então vai ficar menos 2x ao quadrado, continua, permanece aí do lado esquerdo, e o que tem do lado direito eu vou trocar o sinal. O que está positivo fica negativo, e o que está negativo fica positivo. Então vai ficar dessa maneira aqui, ó. Epa, esse mais um apareceu na hora errada. Tá aqui, fica desse jeito aí, certo? Então, menos 2x ao quadrado, o x estava positivo, passou negativo, menos x. O 1 estava negativo, passou positivo, mais 1.
O que é que ficou lá depois da igualdade? Não ficou nada, por isso que eu coloco igual a zero, que é nada, né? Então, beleza, agora sim, nossa equação está organizada para a gente poder resolver ela. Então vamos, antes de resolver ela, a minha dica de sempre, quem é A, quem é B e quem é C. Quem é A nesse caso aí? O A é o termo que está com x ao quadrado, então é menos 2. Né? Menos 2x ao quadrado, então o A é menos 2. Quem é o B aí? O B não tem número nenhum com x, então a gente considera que é 1. Só que como o x é negativo, então o B é menos 1. Beleza? E quem é o C? O 1 positivo. Tá bom? Então tá aí, quem é A, quem é B e quem é C, já está resolvida a nossa equação? Nem de longe, né? Então vamos lá, vamos usar a formulazinha de sempre, que eu coloco aqui para a gente não se atrapalhar. E no lugar de B, eu vou colocar menos 1, no lugar de A, eu vou colocar menos 2, e no lugar de C, eu vou colocar 1. Dessa maneira, quando eu fizer todas as substituições ali naquela fórmula, vai ficar dessa maneira aqui, ó. Lembrando que, como eu faço, tenho ali uma sequência de sinais, então é interessante que nos números negativos eu sempre coloque ele entre parênteses. Isso ajuda muito você visualizar onde você vai precisar fazer jogo de sinal depois, tá? Então sempre que você tiver que colocar um número e ele for negativo, use os parênteses para poder depois você visualizar que precisa de um jogo de sinal. Então, quando eu fizer esses jogos de sinais, eu também já aproveito e faço as operações que tem de fazer. Então, quando eu fizer tudo isso, fica desse jeito aqui, certo? Tentem ver aí se vocês acompanharam o raciocínio, tá bom? Analisem a equação de cima com a equação de baixo, vocês vão ver que eu fiz os jogos de sinais e fiz também as operações, tudo de uma vez só. Beleza? Tentem ver aí se vocês acompanham. E agora o que é que a gente vai fazer? O que é que eu tenho de conta ainda para fazer nessa equação aí? 1 mais ou menos, raiz quadrada de 1 mais 8, dividido por menos 4. Então a única conta que eu tenho que fazer é aquele ali que está dentro da raiz, 1 mais 8. Né? Então quando eu fizer 1 mais 8, é 9, né? Então agora a gente vai ver 1 mais ou menos raiz quadrada de 9 dividido por menos 4. Então, raiz quadrada de 9 existe, né? É 3. Então, vai ficar dessa maneira aqui. E agora, que conta nós temos para fazer? Então, chegamos ao ponto que, do jeito que está, não tem conta para fazer. Então, a gente vai ter que separar isso em duas contas. Uma utilizando a parte positiva daquele mais ou menos e a outra utilizando a parte negativa do mais ou menos. Então, vai ficar dessa maneira aqui. Certo? Utilizei o mais, coloquei em cima, utilizei o menos, coloquei embaixo. Lembrando que essa ordem não importa, tá? Você pode colocar o menos em cima e o mais embaixo, tanto faz, tá bom? Vamos resolver o de cima aí. 1 mais 3, óbvio, né? 4 dividido por menos 4. E aí, do mesmo jeito que nós fizemos no exemplo passado, só que ao contrário agora. O menos está no denominador, né? Então vai ficar mais por menos, menos. Então o resultado disso aí vai ser negativo, certo? Vai ser negativo. 4 dividido para 4, 1. Então vai ser menos 1. A primeira solução dessa equação. E a segunda solução da equação, a gente vai ver agora. 1 menos 3, eu tenho 1 e estou devendo 3. Então quer dizer que quando eu pagar o 1 que eu tenho, eu vou continuar devendo 2. Então, vai ser menos 2 sobre menos 4. Aí agora, a gente vai observar duas coisas, tá? A primeira, já está na cara, né? Vai fazer o jogo de sinal, menos com menos vai dar mais. Então, o resultado vai ser positivo. E agora você observa que 2 dividido para 4 não dá um número inteiro, né? Então aqui a gente vai aceitar duas respostas, beleza? Quais são as respostas? A forma decimal, se você dividir 2 dividido para 4, vai dar 0,5, beleza?
como é positivo, então x seria 0,5, a segunda resposta. E eu coloquei aqui um outro jeito de responder. Então quem colocar na forma decimal está certo, beleza? Guarda isso aí. E a minha forma de resolver aqui, eu simplifiquei. Eu vi que o 2 dava para simplificar por 2 e o 4 também dá por 2. Aí eu simplifiquei. Então, simplificando isso, vai ficar 1/2, positivo. Lembrando, tanto decimal quanto se eu deixar na forma de fração, mas tem que estar positivo, por causa do jogo de sinal lá. Tá ok, galera? Então, esse foi o nosso segundo exemplo, seguindo a mesma ideia que eu tinha falado no primeiro. A ideia é sempre deixar essa equação da forma ax² mais bx mais c igual a 0, antes de resolver a equação, beleza? Então, fazendo isso, todas viram do mesmo jeito e todas vão ter o mesmo jeito de resolver. Por isso que eu falei, depois que você decorar essa fórmula, no início parece difícil, mas depois que você decorou essa fórmula, fica tudo igual. E aí você consegue fazer tudo na maior tranquilidade, certo? Então, sem mais delongas, vamos para a atividade. Vai estar aqui na descrição desse vídeo, mas vai também estar lá no aplicativo, que eu vou deixar o link lá para vocês. Tá bom, pessoal? Então, eu fico por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus, saúde, fiquem em casa, cuidado e até a próxima. Tchau, tchau.